Aleluia. Ainda falando sobre a fé, vamos falar, citar 4 tópicos essenciais da fé, que são ver o invisível, Hebreus 11, 27, é ter a capacidade de enxergar o sobrenatural em meio às circunstâncias adversas. O moço de Elias viu apenas uma pequena nuvem. Elias viu uma grande chuva. Amém. É você enxergar aquilo que está além dos teus olhos. É você ver aquilo que está oculto. Pela fé, você acreditar que aquilo vai acontecer e receber o milagre da parte de Deus. Segundo, ouvir o inaudível, ou seja, Romanos 10, 17 e Apocalipse 3, 13. Elias ouviu o som das águas, antes mesmo das nuvens se formarem. Então ele ouviu o que não existia. Aleluia, ele viu a chuva cair sobre a terra. Terceiro, transpor o intransponível, Mateus 21, 21, é superar os limites e transpor barreira, ainda que estas sejam maiores. Aleluia, que a sua capacidade. O salmista Davi disse, com o meu Deus eu pulo uma muralha e com ele passo no meio de um exército. Aleluia, ele colocou a fé que transporta, aquela que faz transportar o impossível. Suportar o insuportável. Exemplo de Jó. É contrariar as expectativas do inimigo e se manter firme mesmo em meio às tempestades desta vida. É suportar as lutas e, como Jó, apenas adorar a Deus e reconhecer que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Aleluia. Isto é fé, isto é você transportar o impossível, viver o sobrenatural de Deus e estar além do que você pode ver. A fé nada mais é do que algo que nós sentimos sem ver. Em todo tempo a mão de Jesus está nos ensinando. Aleluia. Quando a gente lê Mateus 14, 25 ao 33, alta madrugada Jesus dirige-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, eles ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não temas. Ou seja, não tenha medo. O Senhor disse, Pedro, se és tu. Aleluia. Olha o que Pedro diz a Jesus, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo ao teu encontro sobre as águas. E Jesus convida ele, venha. E então ele creu ali naquele momento, ele respondeu, aleluia. A qual Jesus responde a ele, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi em direção do mestre. Mas quando ele repara no vento, ele fica com medo. E começando a afundar, ele grita, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E diz, homem de pequena fé, por que você duvidou? Ou seja, a fé, ela nos possibilita crer sem duvidar. Se você duvidar, você não vai receber o teu milagre. Se você duvidar, você não vai receber aquilo que você deseja. Aleluias. Essa história de Pedro e Jesus tem muito a ver conosco nos dias de hoje. Quando decidimos seguir a Cristo, nós começamos bem, com uma fé simples e pura, capaz de nos fazer andar no sobrenatural. Porém, logo vêm as aflições da vida, as afrontas do diabo, e ficamos com medo, deixando de olhar para Jesus e afundamos. Mas quando reconhecemos que que sem Ele nós vamos afundar e decidimos clamar, Senhor, salva-nos. Imediatamente Jesus estende sua mão e nos assegura. E nos dá a vitória. Porque Ele não tem prazer que nós viemos perecer. Aleluia. Eu quero que você entenda uma coisa. Ajudar pessoas com pouca fé nunca foi problema para Jesus. Ele foi suficiente para todos nós. E quanto às nossas dúvidas, medos e falhas, nós também podemos levá-las a Jesus. Ele aceita. Ele nos ajuda quando temos muita fé. Aleluia. Mas também quando estamos fracos e sem condições de crer. Isso mostra o quanto Ele nos ama. A ajuda de Jesus não está relacionada apenas à nossa fé, mas pelo quanto reconhecemos que precisamos dEle. O apóstolo Paulo descobriu isso ao se deparar com uma fraqueza, talvez física, na qual ele chamou de espinho na carne.
Não sabemos exatamente se ele estava enfrentando tentações, perseguições ou algum tipo de doença, mas a verdade é que a sua fraqueza trouxe a ele uma revelação muito maior da graça de Deus. Paulo já havia recebido muitas revelações divinas e escrito grandes partes do Testamento. Por isso, é natural que estivesse se sentindo orgulhoso ou que fosse alguém mais especial do que outras pessoas. Mas quando suas forças se esgotaram, ele entendeu profundamente que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza e que todo mérito pertence somente a ele. Ao invés de acabar com o problema, Deus deu a Paulo força para superar aquela situação e disse que a sua graça era suficiente para ele. Você pode conferir em 2 Coríntios, no capítulo 12, do 7 ao 10. Talvez você esteja vivendo uma situação semelhante às ondas do mar. Aleluia. Ou a situação de Paulo. Não sabemos como está a tua vida. Aleluia. Quem sabe as ondas do mar estão tentando te afogar e você pensa que precisa ser forte o bastante para superar tudo isso. Mas é justamente quando você reconhece suas fraquezas e clama por socorro, que a graça de Deus te alcança. Quando sua fé estiver sendo levada pelo sopro dos ventos, pelas ondas do medo, lembre-se de onde vem o seu socorro. O seu socorro deve vir do Senhor, somente dele. Volte seus olhos para ele. Não desista só porque você falhou. Você verá a mão de Deus cheia de misericórdia se estendendo para você. Não deixe com que a circunstância da vida ela te impeça de avançar, de buscar aquilo que você crê e acredita. Porque pela fé tudo é possível ao que crê. Se você tem fé como um grão de mostarda, é o suficiente para você vencer os obstáculos da tua vida. Em Hebreu 11:1 diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Esta pequena palavra, conhecida como fé, ela pode ser pequena na escrita, mas no coração de uma pessoa que serve a Deus, ela se torna uma poderosa arma capaz de vencer qualquer obstáculo. Se você tem fé, saiba que nada poderá te deter, pois a fé remove montanhas, derruba muralhas e faz gigante cair ao chão. Que nesta mensagem, aleluia, você possa ter encontrado o significado para a sua fé. E temos falado sobre alguns tipos de fé que precisamos ter em nossas vidas. Analisamos 3 tipos de fé. A palavra de Deus, nós vemos quais são esses tipos de fé. Sobre esta palavra, o primeiro tipo de fé, você precisa ter fé para agradar a Deus. Você não tem que ter fé para agradar a homens, mas para agradar a Deus. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Não adianta você ir todos os dias para a igreja, ter uma vida de consagração, jejuar, orar, se você não tiver fé. Nada disto terá efeito na sua vida. Porque o Senhor não se agradará das suas ofertas, nem tampouco dos seus sacrifícios, pois para Deus, a melhor atitude que uma pessoa possa ter diante dele é ter fé para agradar ao Senhor. E o que é ter fé para agradar ao Senhor? Fé para agradar a Deus é você colocar a sua confiança no Senhor, é você crer, de ter convicção diante de um problema difícil e impossível. Pelos olhos da fé você está vendo o problema sendo resolvido. Você já está vendo as adversidades sendo repreendidas? Você já está vendo Deus entrando com a providência? É você começar a agradar a Deus. Mesmo sem ter alcançado materialmente falando, o que você está aguardando? Ou o que você está esperando? Mas pelos olhos da fé você tem esta certeza que Deus já ouviu o teu clamor, que já respondeu a tua oração e que você já recebeu a vitória. Isto se chama fé para agradar a Deus. O segundo tipo de fé é, você precisa ter fé para ser salvo. É Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, para você alcançar a salvação, para você receber a salvação, você precisa crer em Jesus e aceitá-lo como teu Salvador pessoal. Você precisa crer que Jesus também morreu na cruz do Calvário para te salvar. Aleluia. Que nessa passagem bíblica, o carcereiro, quando viu que as portas da prisão estavam abertas, ele ia puxando a espada para tirar sua própria vida, com medo do castigo severo que ele iria sofrer.
por parte dos seus superiores. Mas Paulo disse para ele: não faça isto, porque todos aqui estamos. Então ele reconheceu o poder de Deus. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Viu porque você precisa de Jesus? Viu porque você precisa ter fé para ser salvo? É esta fé, a fé em Jesus, que fará toda a diferença na tua vida. Não importa o tipo de pecado que você cometeu, não importa o tipo de vida que você está levando, no momento que você se aproximar do altar, na hora que você reconhecer os seus pecados, lançar aos pés do Senhor e se arrepender deles, se humilhando, buscando a presença do Senhor, Ele vai te ouvir dos altos céus, vai perdoar os teus pecados, o Senhor vai curar as suas feridas. Para ser salvo, você precisa ter fé em Jesus, aceitá-lo como teu Salvador pessoal. Aleluia. Terceiro tipo de fé, você precisa ter a fé para vencer. 1 Samuel 17:45-46 fala que Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens contra mim com espadas e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus, às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Então ninguém afronta Deus e fica por isso mesmo. Há uma sentença. Em Salmo 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Ou seja, nada vai te abalar. Diz neste momento para os teus problemas, para as tuas lutas, para as tuas diversidades: aleluia, pois este nome tem poder para te guardar, para te livrar, te sustentar e te dar vitória. Nesta mensagem, você possa ter aprendido sobre esses aspectos da fé, sobre os tipos de fé que você precisa ter no teu coração, essa convicção que a fé pode te salvar, a fé pode te curar, a fé pode fazer um monte de coisas que você ainda não conhece. Usa a tua fé, seja vitorioso em Cristo Jesus, por meio da fé que está dentro de você. Execute ela, exerça ela, em nome de Jesus. Amém? Que esta palavra fique gravada na tábua do teu coração e que o Espírito Santo do Senhor vos conceda graça e força para você vencer, em nome de Jesus.